A neve fina cobria as ruas de São Paulo naquela véspera de Natal. Algo raro que tornava a cidade ainda mais mágica sob as luzes natalinas. Eduardo Monteiro ajustou o aquecedor de seu Mercedes-Benz preto enquanto dirigia pela Avenida Paulista, observando as famílias que caminhavam apressadas pelas calçadas, carregando presentes embrulhados e sorrisos genuínos. Aos 52 anos, Eduardo havia construído um império hoteleiro que se estendia por todo o país. Sua postura sempre impecável, terno italiano cortado sob medida, cabelos grisalhos penteados com precisão e um relógio Rolex que custava mais que um apartamento. Tudo nele gritava sucesso e poder. Mas seus olhos verdes, outrora brilhantes, agora carregavam uma frieza que poucos conseguiam decifrar. Mais um Natal sozinho, murmurou para si mesmo, parando no semáforo. Seus dedos tamborilaram no volante de couro legítimo enquanto observava uma família atravessar a rua. Pai, mãe e uma garotinha de cerca de 7 anos que pulava de alegria, apontando para as decorações natalinas. Uma pontada familiar atingiu seu peito. Há 8 anos, ele também tinha uma família. Helena, sua ex-esposa, e sua pequena Isabela, que seria da mesma idade daquela menina que acabara de atravessar a rua. Mas, Isabela... Eduardo fechou os olhos por um momento, forçando-se a afastar as lembranças dolorosas. O semáforo ficou verde e ele acelerou, dirigindo-se para seu apartamento de cobertura nos Jardins. Era véspera de Natal, mas para Eduardo seria apenas mais uma noite silenciosa em sua casa vazia, trabalhando em contratos e planilhas até o cansaço tomar conta. Quando virou na Rua Augusta, algo chamou sua atenção. Do lado direito da rua, próximo a um container de lixo, uma pequena figura se movia. Eduardo diminuiu a velocidade, franzindo o senho. Era uma criança, uma menina, vasculhando através dos sacos de lixo. Que diabos! Eduardo murmurou, parando completamente o carro na lateral da rua. A menina estava de costas para ele, mas mesmo na penumbra da rua, podia ver que ela era pequena, muito pequena. Usava um casaco rasgado, que obviamente era grande demais para ela, e suas perninhas magras estavam expostas ao frio. Seus cabelos castanhos estavam despenteados e sujos. Eduardo permaneceu no carro por alguns minutos, observando incrédulo. A menina retirou alguma coisa de um saco de lixo. Parecia ser um pedaço de pão, e o cheirou antes de dar uma pequena mordida. Seu coração se contraiu. Isso não pode estar acontecendo, disse para si mesmo. Não na véspera de Natal. Sem pensar 2 vezes, Eduardo estacionou o carro e saiu. O frio o atingiu imediatamente, e ele puxou seu sobretudo italiano mais apertado ao redor do corpo. Seus sapatos de couro italiano fizeram pouco barulho enquanto ele se aproximava da menina. Quando estava a poucos metros de distância, ela deve ter percebido sua presença, porque se virou rapidamente. Eduardo parou abruptamente. Os olhos da menina eram enormes em seu rosto pequeno e sujo, grandes olhos castanhos que o fitavam com uma mistura de medo e desafio. Ela segurou firme o pedaço de pão, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Suas bochechas estavam rosadas de frio, e Eduardo podia ver que ela tremia. "Olá", Eduardo disse suavemente, tentando não assustar a criança. "Qual é o seu nome?" A menina não respondeu imediatamente. Ela o estudou com atenção, seus olhos percorrendo seu terno caro, seu relógio, seu rosto. Eduardo podia ver a inteligência brilhando em seus olhos, apesar de sua tenra idade. "Sofia", ela finalmente murmurou, sua voz rouca, provavelmente de frio e falta de uso. "Sofia", Eduardo repetiu gentilmente. "É um nome bonito. Sofia. O que você está fazendo aqui sozinha? Onde estão seus pais?" Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas, mas ela levantou o queixo com determinação. "Não tenho pais", disse com uma maturidade assustadora para alguém tão jovem. "E não preciso de ninguém." Eduardo sentiu seu coração se partir.
A bravata da menina, sua tentativa de parecer forte quando era obviamente vulnerável, lembrava-lhe de... Sofia, você está com fome? Perguntou Eduardo, agachando-se para ficar na altura dela. Ela hesitou, depois assentiu lentamente. Sempre estou, admitiu em voz baixa. E você tem onde dormir? Algum lugar quente? Sofia apontou para uma pequena caixa de papelão que Eduardo não tinha notado antes, parcialmente escondida atrás do container. Ali, disse simplesmente. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma onda de emoção que há anos tentava suprimir. Quando os abriu novamente, Sofia o observava com curiosidade. Sofia, vou fazer uma proposta, Eduardo disse, sua voz mais gentil do que havia sido em anos. É véspera de Natal. Que tal você vir comigo para comer algo quente e dormir em uma cama de verdade, apenas por esta noite? Sofia recuou um passo. Você é um estranho, disse desconfiada. Não devo ir com estranhos. Eduardo sorriu, e foi a primeira vez em anos que seu sorriso foi genuíno. Você está certa. É muito inteligente em ser cuidadosa. Ele puxou sua carteira e mostrou sua carteira de identidade. Meu nome é Eduardo Monteiro. Eu moro ali. Apontou para o prédio alto, a poucos quarteirões de distância. Tem uma portaria, seguranças, muitas pessoas. Você estaria segura. Sofia estudou a carteira de identidade. Depois olhou para o prédio que ele havia apontado. Eduardo podia ver os engrenagens trabalhando em sua mente pequena, mas brilhante. Por que você quer me ajudar? Perguntou Sofia, indo direto ao ponto. Eduardo pausou. Era uma pergunta fair, e ela merecia uma resposta honesta. Porque, disse lentamente, há muito tempo eu tinha uma filha da sua idade, e ela não está mais aqui. Talvez, ajudando você, eu possa fazer algo bom em sua memória. Sofia o observou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ela estendeu sua pequena mão suja em direção a ele. Ok, mas apenas por esta noite. Eduardo pegou sua mão delicadamente, sentindo como ela estava fria. Apenas por esta noite, concordou, embora algo em seu coração lhe dissesse que esta noite mudaria tudo. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Sofia perguntou, Eduardo? Sim. Qual era o nome da sua filha? Eduardo engoliu em seco. Isabela, disse suavemente. Sofia assentiu seriamente. É um nome bonito também. Quando Eduardo abriu a porta do carro para Sofia, ele notou como ela parou por um momento, admirando o interior luxuoso. Mas ela não fez comentários. Apenas entrou e se acomodou no banco de couro, segurando ainda seu pedaço de pão. Durante a curta viagem até seu prédio, Eduardo observava Sofia pelo espelho retrovisor. Ela olhava pela janela com admiração, vendo as luzes de Natal, as decorações, as famílias caminhando pelas ruas. Mas havia algo em seu perfil, algo familiar que Eduardo não conseguia identificar. Sofia, disse Eduardo enquanto estacionava. Há quanto tempo você está vivendo na rua? Alguns meses, respondeu Sofia vagamente. Fugi do orfanato. Não era um lugar bom. Eduardo sentiu raiva crescer em seu peito. Como uma criança tão jovem podia ser deixada em tal situação? E antes do orfanato, você se lembra de seus pais? Sofia ficou quieta por um momento. Lembro um pouco da minha mãe. Ela era médica, cabelos loiros, olhos azuis, sempre cheirava a hospital. Sua voz ficou distante. Ela dizia que um dia me levaria para conhecer alguém importante. Mas então ela ficou doente e morreu. Eduardo estacionou o carro, mas permaneceu sentado, processando o que Sofia havia dito. Algo sobre sua história ressoava estranhamente com ele, mas não conseguia identificar o que. Eles subiram para o apartamento de Eduardo, e Sofia ficou obviamente impressionada com o luxo. Os mármores, os quadros caros, a vista panorâmica da cidade. Mas ela não disse nada, apenas observou tudo com seus grandes olhos castanhos. Você deve estar com fome, disse Eduardo. Vamos ver o que podemos encontrar na cozinha. Na cozinha moderna e impecável, Eduardo abriu a geladeira. Estava praticamente vazia,
Apenas algumas garrafas de água e restos de comida de restaurante. Ele percebeu, com uma pontada de tristeza, como sua vida havia se tornado vazia em todos os aspectos. Que tal se pedirmos uma pizza? Sugeriu Eduardo. Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez desde que ele a encontrara. Pizza? De verdade? De verdade, Eduardo confirmou, já discando para o restaurante. Enquanto esperavam a comida, Eduardo preparou um banho quente para Sofia. Quando ela saiu do banheiro, limpa e usando uma de suas camisetas como camisola, Eduardo sentiu novamente aquela pontada familiar no peito. Sem a sujeira cobrindo seu rosto, Sofia era uma menina bonita, com traços delicados e expressivos. Eles comeram pizza no sofá da sala, assistindo desenhos animados na televisão. Sofia comeu como se não visse comida há dias, o que provavelmente era verdade. Eduardo mal conseguia comer, observando a menina recuperar alguma cor nas bochechas. Eduardo, Sofia disse depois de terminar sua terceira fatia. Você é rico, não é? Eduardo quase se engasgou com sua água. A pergunta direta da menina o pegou de surpresa. Sim, eu sou. E você é sozinho, sem família? Sim, Eduardo admitiu. Sofia o estudou com atenção. Você parece triste, mesmo sendo rico. Eduardo ficou em silêncio por um momento. A percepção desta criança de 7 anos era desconcertante. Às vezes, Sofia, dinheiro não compra as coisas mais importantes. Como o quê? Como família, como amor, como não estar sozinho no Natal. Sofia assentiu seriamente. Entendo. Eu também estou sozinha, mas não tenho dinheiro. Ela pausou. Talvez sejamos sozinhos juntos esta noite? Eduardo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ah, eu gostaria disso, Sofia. Mais tarde, Eduardo preparou o quarto de hóspedes para Sofia, colocando lençóis limpos e encontrando um cobertor extra. Quando ela estava acomodada na cama, parecendo minúscula no meio do quarto grande, ela chamou Eduardo. Eduardo? Sim, querida. Obrigada por me ajudar, por não me deixar sozinha no Natal. Eduardo se aproximou da cama e, sem pensar, beijou sua testa. Obrigado você, Sofia, por me lembrar que ainda existe bondade no mundo. Sofia sorriu, o primeiro sorriso real que ele vira dela, e fechou os olhos. Eduardo ficou parado na porta por alguns minutos, observando a menina dormir. Havia algo sobre ela. Algo que mexia com ele de uma forma que não conseguia explicar. Não era apenas pena ou compaixão. Era algo mais profundo, mais pessoal. Voltando para seu próprio quarto, Eduardo se sentou em sua cama, olhando pela janela para as luzes da cidade. Pela primeira vez em 8 anos, ele não se sentia completamente sozinho no Natal. Uma pequena menina órfã havia conseguido em uma noite o que anos de terapia e trabalho não haviam conseguido, fazer Eduardo sentir novamente. Mas enquanto tentava dormir, uma sensação estranha o incomodava. As palavras de Sofia sobre sua mãe, médica, cabelos loiros, olhos azuis, ecoavam em sua mente. Havia algo familiar sobre essa descrição. Algo que ele deveria lembrar, mas não conseguia. Eduardo adormeceu naquela noite com uma mistura de paz e inquietação, sem saber que os próximos dias mudariam sua vida para sempre, e que a menina, dormindo no quarto ao lado, carregava segredos que abalariam os alicerces de tudo que ele pensava saber sobre seu próprio passado. Eduardo acordou cedo no dia de Natal, com um som que não escutava há anos em sua casa, o barulho de alguém se movendo pela cozinha. Por um momento, ainda sonolento, ele pensou estar sonhando, mas então se lembrou. Sofia. Levantou-se rapidamente e caminhou até a cozinha, onde encontrou uma cena que o fez sorrir. Sofia estava na ponta dos pés, tentando alcançar os armários superiores. Ela havia encontrado uma caixa de cereal e estava claramente tentando preparar café da manhã para si mesma. Bom dia, Sofia, disse Eduardo gentilmente para não assustá-la. Sofia se virou, corando ligeiramente. Bom dia, Eduardo. Desculpa, eu estava com fome e não queria te acordar.
Não precisa se desculpar, Eduardo disse, aproximando-se. Que tal se fizermos um café da manhã de verdade juntos? Os olhos de Sofia se iluminaram. Você sabe cozinhar? Eduardo riu, um som que surpreendeu até ele mesmo. Bem, faz tempo que não cozinho, mas acho que ainda lembro de como fazer ovos mexidos e torradas. Eles trabalharam juntos na cozinha, Sofia ajudando como podia. Eduardo notou como ela era cuidadosa e atenta, seguindo suas instruções à risca. Havia uma maturidade nela que quebrava seu coração. Uma criança que havia sido forçada a crescer rápido demais. Eduardo, Sofia disse enquanto eles comiam. Você vai me mandar embora hoje? A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele havia prometido apenas uma noite, mas a ideia de Sofia voltando para as ruas o deixava fisicamente doente. Da Sofia, começou cuidadosamente. Onde exatamente você pretende ir? Sofia deu de ombros, tentando parecer despreocupada. Tem alguns lugares na cidade onde consigo me esconder. Conheci outras crianças que vivem nas ruas. Elas me ensinaram onde é mais seguro. Outras crianças? Eduardo se inclinou para a frente. Quantas? Algumas. João tem 12 anos. Ele cuida da gente. Maria tem 9. E tem o pequeno Pedro. Ele tem só 5 anos. Sofia pausou. Pedro chora muito por causa da mãe dele. Eduardo sentiu raiva crescendo em seu peito. Como uma sociedade podia permitir que crianças tão jovens vivessem nas ruas? Sofia, e se você não precisasse voltar para as ruas hoje? Sofia o olhou com cautela. O que quer dizer? Bem, Eduardo escolheu suas palavras cuidadosamente. É Natal. E eu estava pensando que talvez você pudesse ficar mais alguns dias, até encontrarmos uma solução melhor para você. Sofia ficou quieta por um longo momento, estudando o rosto de Eduardo. Por que você faria isso? Você nem me conhece. Era uma pergunta fair. Eduardo não tinha certeza da resposta a ele mesmo. Às vezes, disse finalmente, fazemos coisas porque nosso coração nos diz que é certo, mesmo quando nossa cabeça não entende completamente. Sofia assentiu lentamente. Minha mãe costumava dizer algo parecido. Ela dizia que o coração sabe coisas que a mente demora para entender. Eduardo parou de comer. Sua mãe era sábia. Você disse ontem que ela era médica. Você se lembra do nome dela? Helena. Sofia disse sem hesitar. Helena Santos. Ela trabalhava em um hospital grande, com muitas crianças doentes. O garfo de Eduardo caiu no prato com um barulho alto. Helena, médica pediatra, cabelos loiros, olhos azuis. As peças começaram a se encaixar em sua mente, formando uma imagem que ele não queria aceitar. Sofia, sua voz saiu rouca. Você se lembra do sobrenome completo da sua mãe? Sofia inclinou a cabeça, pensativa. Era Helena Santos Monteiro. Ela disse que tinha se casado uma vez, mas que não deu certo. Que o marido dela era um homem muito ocupado, que não tinha tempo para a família. O mundo de Eduardo parou. Helena Santos Monteiro. Sua ex-esposa, Helena, havia voltado ao nome de solteira Santos após o divórcio. Mas Sofia tinha o nome completo, incluindo Monteiro. Como isso era possível? Sofia, Eduardo perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Quando sua mãe morreu? Há 2 anos, Sofia respondeu. Ela ficou muito doente. Câncer. Antes de morrer, ela me contou algumas coisas sobre meu pai. Mas eu era pequena e não entendi muito. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Helena havia morrido há 2 anos. Ele não sabia. Eles não se falavam há anos após o divórcio amargo. Mas se Sofia era filha de Helena... Sofia, ele disse, tentando manter a voz calma. Sua mãe te contou alguma coisa sobre seu pai? Ela disse o nome dele? Sofia franziu o senho, concentrando-se. Ela disse que ele era um homem rico, mas muito triste. Que ele havia perdido uma filha e que isso o tinha deixado com o coração fechado. Ela disse que queria me levar para conhecê-lo, mas que tinha medo. Eduardo se levantou abruptamente da mesa, caminhando até a janela. Suas mãos tremiam. Isso não podia ser possível.
Helena havia tido outra filha após o divórcio? Uma filha que poderia ser dele? Eduardo. Sofia se aproximou dele. Você está bem? Eduardo se virou para olhá-la. Realmente olhá-la. Agora que sabia o que procurar, podia ver traços familiares. O formato dos olhos, a linha do nariz, a teimosia no queixo, características que ele via no espelho todos os dias. Sofia, disse com voz embargada, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante e preciso que você pense bem antes de responder. Sua mãe, ela alguma vez mencionou quando você nasceu? Sofia assentiu. Em março, dia 15 de março. Ela sempre dizia que foi o dia mais feliz da vida dela. Eduardo fechou os olhos, fazendo cálculos. Março. Isso seria 9 meses após a última noite que ele e Helena haviam passado juntos, alguns dias antes de assinarem os papéis do divórcio. Uma noite de lágrimas e despedida, quando ambos tentaram pela última vez salvar seu casamento destroçado. Oh, meu Deus! Eduardo murmurou, apoiando-se na janela. Eduardo, você está me assustando, Sofia disse, tocando seu braço. Eduardo se ajoelhou na frente de Sofia, suas mãos gentilmente segurando os ombros dela. Sofia, querida, eu acho que sua mãe estava certa sobre querer te levar para conhecer alguém importante. O que é que você quer dizer? Eduardo respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas para uma revelação que mudaria ambas suas vidas. Sofia, eu fui casado com uma mulher chamada Helena. Helena Santos. E nós nos divorciamos há 8 anos, pouco depois de perdermos nossa filha Isabela. Sofia o olhou com confusão. Mas como? Se sua mãe era Helena Santos Monteiro, e se você nasceu em março há 7 anos... Eduardo parou, sua voz quebrando. Sofia, eu acho que você é minha filha. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Sofia o encarou com seus grandes olhos castanhos. Olhos que Eduardo agora percebia serem exatamente como os de Isabela. Isso não pode ser verdade, Sofia disse finalmente, sua voz pequena. Minha mãe teria me contado. Sua mãe provavelmente tinha suas razões, Eduardo disse gentilmente. Nosso divórcio foi difícil, muito doloroso para ambos. Talvez ela achasse que seria melhor assim. Sofia se afastou dele, balançando a cabeça. Não. Se você fosse meu pai, você teria vindo me procurar quando mamãe morreu. Você não teria me deixado sozinha. As palavras de Sofia foram como facadas no coração de Eduardo. Sofia, eu não sabia. Eu juro por tudo que é sagrado, eu não sabia que você existia. Mentira, Sofia gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você está mentindo. Meu pai não me queria, por isso mamãe nunca me levou para conhecê-lo. Sofia correu para o quarto de hóspedes, batendo a porta. Eduardo ficou parado na sala, destroçado. A reação de Sofia era compreensível, como uma criança de 7 anos poderia processar uma revelação tão monumental. Eduardo pegou seu telefone e ligou para seu advogado e melhor amigo, Roberto Silva. Roberto, preciso de você aqui. Agora é urgente. Eduardo, é dia de Natal. Roberto, eu encontrei uma criança, uma menina, e eu acho que ela é minha filha. Houve silêncio do outro lado da linha. Estou a caminho. Enquanto esperava Roberto, Eduardo tentou conversar com Sofia através da porta do quarto, mas ela não respondia. Ele podia ouvi-la chorando baixinho e isso partia seu coração. Roberto chegou 1 hora depois, com uma expressão de preocupação e curiosidade. Eduardo contou tudo. Encontrar Sofia, a história sobre Helena, as coincidências impossíveis. No Eduardo, Roberto disse depois de ouvir tudo. Você entende que isso pode ser apenas uma coincidência? Helena é um nome comum, e uma criança traumatizada pode confundir detalhes. Olhe para ela, Roberto, Eduardo disse quando finalmente conseguiu convencer Sofia a sair do quarto. Apenas olhe.
Roberto observou Sofia cuidadosamente. Mesmo com os olhos vermelhos de tanto chorar, a semelhança era inegável. Meu Deus, murmurou. Precisamos de um teste de DNA, disse Eduardo. É a única forma de termos certeza. Sofia, que havia permanecido calada, finalmente falou. Não quero fazer teste nenhum. Quero voltar para as ruas. Lá, pelo menos, ninguém mente para mim. Sofia, Eduardo se ajoelhou na frente dela novamente. Eu sei que isso é confuso e assustador. Mas se você realmente for minha filha, isso significa que você nunca mais precisa estar sozinha. Significa que você tem uma família. Você disse que sua filha morreu? Sofia disse, enxugando o nariz. Se eu for sua filha, o que aconteceu com ela? Eduardo fechou os olhos, enfrentando a dor que havia evitado por 8 anos. Isabela, ela morreu de leucemia quando tinha 7 anos, a mesma idade que você tem agora. Sofia ficou quieta, processando a informação. Você me quer só porque eu lembro ela? A pergunta atingiu Eduardo como um raio. Era isso? Ele estava projetando sua necessidade de ter Isabela de volta em Sofia? Não, disse finalmente, com total sinceridade. Eu quero você porque você é Sofia, porque você é corajosa, inteligente, forte, porque em uma noite você me fez lembrar como é amar novamente. Sofia o estudou por um longo momento. Se fizermos o teste e eu for sua filha de verdade, você vai querer ficar comigo para sempre? Para sempre, Eduardo prometeu sem hesitar. E se eu não for? Eduardo pausou. A pergunta o forçou a examinar seus verdadeiros sentimentos. Então vamos encontrar uma família que te ame como você merece. Mas, Sofia, mesmo que não sejamos parentes de sangue, você já mudou minha vida. Você me trouxe de volta à vida. Sofia assentiu lentamente. Ok, podemos fazer o teste. Roberto organizou para que um técnico viesse ao apartamento no dia seguinte para coletar as amostras. Os resultados levariam alguns dias. Naquela noite, Sofia pediu para dormir no sofá da sala, ao invés do quarto de hóspedes. Quero ter certeza de que você ainda está aqui quando eu acordar, explicou. Eduardo preparou o sofá com os lençóis mais macios que tinha e ficou com ela até que adormecesse. Enquanto observava sua respiração suave, ele orou silenciosamente para que os resultados confirmassem o que seu coração já sabia. No dia seguinte, enquanto esperavam o técnico chegar, Sofia fez uma pergunta que Eduardo não esperava. Eduardo, se eu for sua filha, isso significa que quando mamãe estava grávida de mim, você e ela ainda se amavam? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Sim, Sofia, apesar de todos os nossos problemas, sua mãe e eu nos amamos muito. E se você for nossa filha, você foi feita de amor. Nunca se esqueça disso. Sofia assentiu, parecendo encontrar algum conforto nessa resposta. Quando o técnico foi embora depois de coletar as amostras, Sofia e Eduardo se sentaram no sofá, um ao lado do outro, assistindo filmes natalinos. Apesar de toda a tensão e incerteza, havia algo reconfortante em simplesmente estar juntos. Eduardo, Sofia disse durante o filme, independente do que o teste disser, obrigada por me encontrar, por me salvar. Eduardo a abraçou gentilmente. Obrigado você, Sofia, por me salvar também. Mas enquanto assistiam o filme, Eduardo não conseguia parar de pensar nas implicações de tudo. Se Sofia realmente fosse sua filha, como Helena havia conseguido esconder a gravidez? Por que ela nunca havia tentado entrar em contato? E mais importante, quantas outras coisas sobre seu passado ele não sabia? As respostas para essas perguntas viriam em breve, e elas abalariam tudo que Eduardo pensava saber sobre sua vida. 3 dias se passaram desde que fizeram o teste de DNA, e a tensão no apartamento de Eduardo era palpável. Sofia havia se tornado mais quieta, mais observadora, como se estivesse estudando Eduardo para sinais de que ele mudaria de ideia sobre ela. Eduardo, por sua vez, encontrava-se dividido entre esperança e medo. Esperança de que Sofia fosse realmente sua filha, e medo do que isso significaria sobre todos os anos perdidos.
Na manhã do terceiro dia, o telefone tocou. Eduardo olhou para o identificador de chamadas e viu que era Roberto. Os resultados chegaram. Disse Roberto sem preâmbulos. Estou subindo. Eduardo desligou o telefone com mãos trêmulas. Sofia estava na cozinha, tentando preparar torradas, mas ele podia ver pela rigidez de seus ombros que ela havia ouvido a conversa. Sofia, Eduardo disse gentilmente, Roberto está vindo com os resultados. Sofia assentiu sem se virar. Eu sei. Como você está se sentindo? Sofia finalmente se virou para encará-lo. Seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. Com medo, admitiu. Do quê? De que se você for meu pai de verdade, você vai ficar com raiva por eu ter existido sem você saber. E de que se você não for... Sua voz quebrou. De que você não vai mais me querer aqui. Eduardo se aproximou dela e a abraçou firmemente. Sofia, escute-me bem. Independente do que esse papel disser, você mudou minha vida. Você me trouxe alegria que eu não sentia há anos. Nada vai mudar isso. Roberto chegou alguns minutos depois, carregando um envelope pardo. Seu rosto era inexpressivo, mas Eduardo conhecia seu amigo há anos e podia ver a emoção em seus olhos. Vocês dois devem se sentar, disse Roberto. Eduardo e Sofia se sentaram lado a lado no sofá, as mãos de Sofia tremendo ligeiramente. Eduardo pegou sua mão pequena na sua, dando-lhe coragem. Roberto abriu o envelope lentamente. Eduardo disse, olhando diretamente para ele, o teste confirma com 99,9% de certeza que Sofia é sua filha biológica. O silêncio que seguiu foi total. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Sofia, sua filha, realmente sua filha. É verdade? Sofia perguntou em voz baixa, olhando entre Eduardo e Roberto. É verdade? Roberto confirmou com um sorriso. Você é oficialmente Sofia Monteiro. Eduardo se virou para Sofia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você é minha filha, sussurrou. Minha filha. Sofia o estudou por um momento. Então se jogou em seus braços. Papai, murmurou contra seu peito. E Eduardo sentiu seu coração explodir de alegria e dor ao mesmo tempo. Eles ficaram abraçados por vários minutos, ambos chorando. Eduardo de alegria e alívio, Sofia de uma mistura complexa de emoções que ela era jovem demais para totalmente compreender. Roberto, Eduardo disse finalmente, ainda segurando Sofia. Preciso entender como isso aconteceu, como Helena escondeu a gravidez. Por que ela nunca me contou? Roberto puxou uma cadeira e se sentou à frente deles. Conversei com alguns colegas que trabalhavam no hospital onde Helena estava empregada. Consegui algumas informações. Eduardo se endireitou, prestando atenção total. Aparentemente, Roberto continuou, Helena descobriu que estava grávida algumas semanas após vocês assinarem os papéis do divórcio. Ela estava em um estado emocional muito frágil na época. Mas por que ela não me contou? Eduardo perguntou, sua voz carregada de dor. Segundo uma colega próxima dela, Helena estava com medo de sua reação. Vocês tinham acabado de perder Isabela. O casamento havia terminado de forma muito dolorosa. Ela temia que você pensasse que estava tentando te manipular ou te prender através da criança. Eduardo fechou os olhos, lembrando-se do estado em que ambos estavam durante o divórcio. Destroçados pela perda de Isabela, incapazes de se consolar mutuamente, cada um culpando o outro e a si mesmos pela tragédia. Então ela decidiu criar Sofia sozinha, Roberto continuou. Conseguiu um emprego em outro hospital, em outro estado. Mudou-se e começou uma nova vida. Mas o nome, Eduardo disse, Sofia tem meu sobrenome nos documentos. Aí é que fica interessante, Roberto disse, puxando alguns papéis. Helena nunca mudou oficialmente o nome depois do divórcio. Nos documentos legais, ela ainda era Helena Monteiro. Quando Sofia nasceu, ela foi registrada como Sofia Santos Monteiro, usando os dois sobrenomes. Sofia havia ficado quieta durante toda a conversa,
processando as informações sobre sua mãe. Então, mamãe realmente queria que eu conhecesse papai? Sim, Roberto disse gentilmente. Na verdade, encontramos evidências de que Helena estava planejando entrar em contato com Eduardo. Ela havia contratado um investigador particular há cerca de 3 anos para encontrar informações sobre ele. Eduardo se surpreendeu. Um investigador? Ela queria ter certeza de que você estava bem, que havia superado a perda de Isabela. O investigador relatou que você havia se tornado bem-sucedido nos negócios, mas que vivia sozinho e parecia perdido. E então? Eduardo perguntou. Roberto hesitou. Então Helena foi diagnosticada com câncer. A doença progrediu rapidamente e ela se concentrou em lutar pela vida. Depois que morreu, Sofia foi colocada no sistema de orfanatos porque não havia parentes conhecidos. Eduardo sentiu raiva crescer em seu peito. 2 anos. Sofia passou 2 anos sozinha no sistema porque eu não sabia que ela existia. Papai, Sofia disse suavemente, não é sua culpa. Mamãe estava tentando proteger a gente. A sabedoria de Sofia, sua capacidade de perdoar e entender situações complexas, impressionava Eduardo constantemente. Ele a abraçou mais forte. Roberto, Eduardo disse, preciso saber tudo sobre os últimos 2 anos de Sofia. Onde ela esteve, o que aconteceu, por que ela fugiu do orfanato. Já estou investigando isso, Roberto disse. O que descobri até agora não é agradável. O orfanato onde Sofia foi colocada tem várias denúncias de negligência e maus tratos. Sofia ficou tensa nos braços de Eduardo. Não quero falar sobre lá, murmurou. Você não precisa, Eduardo disse firmemente. Nunca mais precisará voltar para lá ou para qualquer lugar que não queira estar. Roberto passou mais 1 hora explicando os aspectos legais da situação. Como Eduardo era o pai biológico de Sofia, seria relativamente simples obter a guarda legal. A criança havia sido dada como desaparecida do orfanato, então seria necessário comunicar às autoridades que ela estava segura. Há uma coisa, Roberto disse antes de partir. Sofia precisará de acompanhamento psicológico. O trauma de perder a mãe, viver no orfanato e depois nas ruas, isso deixa marcas. Eduardo assentiu. Vou providenciar o melhor cuidado possível. Depois que Roberto saiu, Eduardo e Sofia ficaram sentados em silêncio por um tempo. Finalmente, Sofia falou. Papai! Eduardo sorriu ao ouvir a palavra. Sim, querida. Eu posso ver fotos da Isabela? A pergunta pegou Eduardo de surpresa, mas depois de um momento, ele assentiu. Claro que pode. Eduardo foi até seu quarto e voltou com um álbum de fotos que não abria há anos. Suas mãos tremeram enquanto o abria, revelando fotos de Isabela desde bebê até pouco antes de sua morte. Sofia estudou cada foto cuidadosamente. Ela era linda, disse finalmente, e se parece um pouco comigo. Vocês duas têm meus olhos, Eduardo disse suavemente, e o nariz da sua mãe. Você a amava muito. Muito, assim como já amo você. Sofia olhou para ele com surpresa. Já? Sofia, eu te amo desde o momento em que te vi naquela rua. Meu coração te reconheceu antes mesmo da minha mente entender quem você era. Sofia sorriu, a primeira expressão completamente feliz que Eduardo havia visto em seu rosto. Eu também te amo, papai. Naquela tarde, Eduardo levou Sofia para comprar roupas novas. Pela primeira vez, ela pôde escolher roupas que gostava, em cores que a faziam feliz. Eduardo observava maravilhado enquanto sua filha, experimentava vestidos e escolhia bonecas. Papai, Sofia disse enquanto experimentava um vestido azul, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Se você e mamãe se amavam tanto, por que vocês se divorciaram? Eduardo suspirou. Era uma pergunta difícil, mas Sofia merecia honestidade. Às vezes, querida, quando pessoas estão com muita dor, elas não conseguem se ajudar. Quando Isabela morreu, sua mãe e eu estávamos tão tristes que não conseguíamos mais nos confortar. Cada um de nós lembrava o outro da nossa perda.
Vocês se culparam? Culpamos a nós mesmos, um ao outro, aos médicos, a Deus. Éramos jovens e não sabíamos como lidar com uma perda tão grande. Sofia assentiu pensativamente. Mamãe falava sobre você às vezes. Ela dizia que você era um homem bom, que havia sofrido demais. Eduardo sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mesmo depois de tudo, Helena havia se lembrado dele com carinho. Naquela noite, enquanto Sofia dormia em sua nova cama, Eduardo havia rapidamente transformado um dos quartos em um quarto infantil. Ele se sentou em sua sala, olhando pela janela para a cidade. Em uma semana, sua vida havia mudado completamente. Ele havia passado de um homem solitário e amargurado para pai de uma menina extraordinária. Seu telefone tocou. Era Roberto. De Eduardo. Consegui mais informações sobre o orfanato onde Sofia estava. O que descobriu? É pior do que pensávamos. Há uma investigação federal em andamento. Casos de negligência, maus tratos, crianças desaparecidas. Sofia foi muito corajosa ao fugir de lá. Eduardo fechou os olhos, imaginando sua filha pequena e sozinha, forçada a tomar decisões tão difíceis para se proteger. Há mais, Roberto continuou. Consegui uma lista de outras crianças que fugiram do mesmo orfanato. Lembra que Sofia mencionou outros meninos e meninas que vivem nas ruas? Sim. João, Maria, Pedro, encontrei registros deles. Eduardo, essas crianças ainda estão por aí sozinhas e com a investigação, outros orfanatos estão sendo fechados. Mais crianças vão acabar nas ruas. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Então, uma ideia começou a se formar em sua mente. Roberto, disse lentamente, o que você sabe sobre criar uma fundação? Uma semana havia se passado desde a confirmação do teste de DNA, e Eduardo mal conseguia reconhecer sua própria vida. Seu apartamento, antes silencioso e frio, agora ecoava com risos de criança, desenhos animados na televisão e o som constante de pequenos pés correndo pelos corredores de mármore. Sofia havia se adaptado surpreendentemente bem à sua nova vida, mas Eduardo percebia que ela ainda testava os limites, como se esperasse que a qualquer momento ele mudasse de ideia sobre ela. Todas as manhãs, ela acordava cedo e verificava se Eduardo ainda estava lá, como se temesse que ele pudesse desaparecer durante a noite. Papai, Sofia disse naquela manhã de segunda-feira, entrando na cozinha onde Eduardo preparava café da manhã. Você vai trabalhar hoje? Sim, querida, mas não por muito tempo. E você vai comigo. Os olhos de Sofia se iluminaram. De verdade? De verdade. Quero te mostrar onde papai trabalha. E temos algo muito importante para fazer juntos. Durante a semana anterior, Eduardo havia estado em constante contato com Roberto, desenvolvendo uma ideia que havia nascido no momento em que soube sobre as outras crianças nas ruas. Se Sofia pôde ser salva, por que não outras crianças também? No escritório de Eduardo, Sofia ficou impressionada com o tamanho e a elegância do espaço. Ela tocou respeitosamente nos móveis caros e observou a vista panorâmica da cidade, através das janelas, do piso ao teto. É aqui que você trabalha todos os dias? Perguntou, girando na cadeira executiva de Eduardo. Sim, e agora, com você aqui, talvez eu possa trabalhar menos e brincar mais, Eduardo disse, sorrindo. Roberto chegou 1 hora depois, carregando várias pastas e um laptop. Sofia, disse ele com um sorriso caloroso, como você está se adaptando? Bem, Sofia respondeu timidamente. Papai me comprou muitos brinquedos e livros. Eu gosto dos livros. Ela é muito inteligente, Eduardo disse com orgulho. Já está lendo livros para crianças de 10 anos. Roberto assentiu, impressionado. Sofia, seu papai me contou sobre seus amigos que ainda estão nas ruas. João, Maria e Pedro? O rosto de Sofia se ensombreceu. Sim, eles estão bem, conseguiram encontrar comida. Estamos procurando por eles, Roberto disse gentilmente. E quando os encontrarmos, queremos ajudá-los também.
Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira de Sofia. Querida, você se lembra quando me contou sobre as outras crianças que vivem nas ruas? Sofia assentiu. Bem, papai estava pensando, e se pudéssemos ajudar todas essas crianças? E se pudéssemos criar um lugar seguro onde elas pudessem viver, estudar, brincar? Sofia olhou para Eduardo com surpresa. Como um orfanato? Não exatamente. Eduardo disse cuidadosamente. Você disse que o orfanato não era um lugar bom. Quero criar algo diferente. Um lugar onde as crianças se sintam amadas, onde tenham famílias de verdade. Roberto abriu seu laptop e mostrou algumas imagens. Sofia, seu papai quer criar o que chamamos de uma fundação. Vamos comprar uma casa grande, bonita, e contratar pessoas muito carinhosas para cuidar das crianças que não têm família. E, Eduardo acrescentou, vamos procurar famílias que queiram adotar essas crianças para que cada uma tenha um lar de verdade. Sofia ficou quieta por um longo momento, processando a informação. Isso vai custar muito dinheiro. Eduardo sorriu. Sim, vai custar muito dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Papai tem muito dinheiro e nunca soube direito o que fazer com ele. Agora sei. Por que você quer fazer isso? Sofia perguntou. Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Porque você me ensinou algo importante, Sofia. Você me ensinou que dinheiro não serve de nada se você não tem amor em sua vida. E agora que tenho você, quero que outras crianças também tenham a chance de ser amadas. Sofia se levantou da cadeira e abraçou Eduardo firmemente. Ela, posso ajudar? Claro que pode. Na verdade, você é a pessoa mais importante neste projeto. Você entende o que essas crianças estão passando. Roberto mostrou para eles algumas propriedades que havia pesquisado. Encontrei uma mansão perfeita na zona oeste da cidade. Tem 15 quartos, área de lazer, piscina, jardim grande. Era de uma família rica que se mudou para o exterior. Sofia olhou as fotos com admiração. É linda. As crianças vão amar. Há uma coisa, Roberto disse, olhando para Eduardo. Para criar uma fundação oficial, você precisará de outros membros no conselho, pessoas que compartilhem sua visão. Eduardo assentiu. Já pensei nisso. Quero entrar em contato com Helena. Sofia e Roberto olharam para ele com surpresa. Não minha ex-esposa. Eduardo esclareceu rapidamente. A médica que trabalha no Hospital das Clínicas. Ela é especialista em pediatria e tem experiência com crianças traumatizadas. Helena Miranda? Roberto perguntou. Eu a conheço. Ela tem excelente reputação. Exato. E quero conversar com Dona Carmen também. Quem é Dona Carmen? Sofia perguntou. A zeladora do meu prédio. Ela tem um coração enorme e adora crianças. Sempre pergunta quando vou ter filhos. Eduardo sorriu. E acho que ela ficaria muito feliz em ajudar a cuidar de várias crianças. Nos dias seguintes, Eduardo se jogou no projeto com uma paixão que não sentia há anos. Ele marcou reuniões com a Dorteila Helena Miranda, que imediatamente se interessou pelo projeto quando soube da história de Sofia. Dona Carmen chorou quando Eduardo explicou a ideia e aceitou na hora ser a avó oficial da fundação. Senhor Eduardo, disse Dona Carmen, segurando as mãos de Sofia. Esta menina mudou o senhor completamente. O senhor sorri agora. Tem luz nos olhos. É um milagre de Natal. Sofia sorriu timidamente. Ele mudou a minha vida também, Dona Carmen. A equipe de investigadores que Roberto havia contratado finalmente trouxe notícias sobre os amigos de Sofia. João, Maria e Pedro haviam sido encontrados em uma área abandonada da cidade, junto com outras 5 crianças. Eles estão bem, Roberto relatou, mas precisam de cuidados médicos. João tem pneumonia, Pedro está desnutrido e Maria tem uma infecção no braço. Traga-os para cá, Eduardo disse imediatamente. Vamos levá-los para o melhor hospital da cidade. Papai, Sofia disse. Posso ir com você quando for vê-los? Eles vão ter medo de estranhos, mas confiam em mim. Eduardo hesitou.
Ele não queria expor Sofia novamente ao mundo difícil das ruas, mas ela tinha razão. Sua presença seria crucial para ganhar a confiança das outras crianças. Claro, querida, mas ficamos juntos o tempo todo, está bem? O encontro com os amigos de Sofia foi emocionalmente devastador. João, um menino de 12 anos que parecia muito mais velho devido às responsabilidades que carregava, inicialmente se mostrou desconfiado de Eduardo. Maria, de 9 anos, se escondia atrás de João, e o pequeno Pedro, de apenas 5 anos, chorava constantemente chamando pela mãe. João, Sofia disse gentilmente, este é meu papai. Ele quer ajudar vocês. João estudou Eduardo com olhos maduros demais para sua idade. Por quê? O que ele quer em troca? A pergunta partiu o coração de Eduardo. Não quero nada em troca, João. Só quero que vocês tenham um lugar seguro para viver. Os adultos sempre querem alguma coisa, João disse desconfiado. Sofia pegou a mão de João. Eu pensei a mesma coisa, mas papai é diferente. Ele me deu uma família de verdade. Levou 2 horas de conversação paciente, com Sofia servindo de intermediária, para que as crianças concordassem em ir ao hospital. Eduardo ficou impressionado com a forma como Sofia lidava com seus amigos. Ela era gentil, mas firme, explicando pacientemente que aceitar ajuda não era sinal de fraqueza. No hospital, enquanto as crianças recebiam cuidados médicos, Eduardo conversou com a doira, Helena Miranda, sobre o trauma que elas haviam sofrido. Essas crianças precisarão de muito tempo e cuidado para se recuperar emocionalmente, explicou a doutora. Elas aprenderam a não confiar em adultos, a sempre estar alerta para perigos. Será um processo longo. Temos tempo, Eduardo disse firmemente, e recursos ilimitados. Sofia permaneceu ao lado de seus amigos durante todo o processo, traduzindo entre eles e os adultos, oferecendo conforto quando eles se assustavam com os procedimentos médicos. Papai, Sofia disse mais tarde, quando estavam voltando para casa, João perguntou se você vai nos separar. O que você disse? Disse que você entende que famílias não devem ser separadas, que vocês vão encontrar uma forma de manter todos juntos. Eduardo sorriu, mais uma vez impressionado com a sabedoria de sua filha. Você estava certa. Naquela noite, Eduardo fez algumas ligações importantes. Até o final da semana, ele havia oficialmente comprado a mansão que Roberto havia encontrado, contratado uma equipe de reformas para adaptá-la especificamente para crianças e começado o processo legal para estabelecer a Fundação Sofia Monteiro para Crianças Vulneráveis. Por que você colocou meu nome? Sofia perguntou quando ele contou sobre a fundação. Porque você me inspirou a fazer isso. E porque um dia, quando você crescer, talvez queira continuar este trabalho. Sofia assentiu seriamente. Quero sim. Quero ajudar outras crianças como nós fomos ajudados. 2 semanas depois, a mansão estava pronta. Eduardo havia contratado uma equipe de cuidadores especializados, incluindo Dona Carmen como supervisora geral, a Dorá, Helena Miranda como coordenadora médica e vários psicólogos infantis. O dia da mudança das crianças para a mansão foi emocionante. João ainda estava cauteloso, mas Pedro havia se apegado a Dona Carmen, chamando-a de vovó. Maria havia feito amizade com uma das cuidadoras e estava começando a sorrir novamente. Papai, Sofia disse naquela noite, enquanto observavam as outras crianças brincando no jardim da mansão, você acha que mamãe ficaria orgulhosa? Eduardo abraçou sua filha, observando a cena à frente deles. Crianças que haviam sido abandonadas agora correndo e rindo em segurança. Mas tenho certeza de que sim, querida. Tenho certeza de que sim. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. No final daquela semana, Roberto apareceu no apartamento de Eduardo com um sorriso misterioso. Eduardo, você precisa ver isso, disse ele, entregando-lhe uma carta. Eduardo abriu a carta com curiosidade. Era de uma família, um casal que não podia ter filhos, e havia ouvido falar da fundação através de um artigo no jornal.
Eles querem adotar João, Maria e Pedro, Roberto explicou. Juntos, como irmãos. Eduardo olhou para Sofia, que havia lido a carta por cima de seu ombro. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de alegria. Uma família de verdade para eles? Sofia perguntou. Uma família de verdade, Eduardo confirmou. Enquanto Eduardo organizava o encontro entre as crianças e a família potencial, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas um mês. Ele havia começado como um homem solitário e amargurado, e agora era pai de uma menina extraordinária e fundador de uma organização que já estava mudando vidas. Mas o melhor ainda estava por vir. 6 meses haviam se passado desde aquela véspera de Natal que mudou tudo. Eduardo estava em seu escritório, revisando os relatórios da Fundação Sofia Monteiro, quando sua assistente o interrompeu. Senhor Monteiro, a jornalista da Rede Globo chegou para a entrevista. Eduardo respirou fundo. A fundação havia ganhado reconhecimento nacional e hoje ele daria sua primeira grande entrevista sobre o projeto. Mais importante ainda, Sofia estaria ao seu lado para contar sua própria história. Pode mandá-la entrar, por favor. A jornalista, uma mulher elegante de cerca de 40 anos, entrou acompanhada de sua equipe. Senhor Monteiro, sou Ana Paula Santos. É uma honra conhecê-lo. O prazer é meu. Esta é minha filha, Sofia. Sofia, agora com 8 anos completados, cumprimentou a jornalista com a educação que Eduardo havia lhe ensinado, mas também com a confiança natural que sempre a caracterizou. Ela usava um vestido azul claro, sua cor favorita, e seus cabelos castanhos brilhavam sob as luzes do escritório. Sofia, disse Ana Paula, agachando-se para ficar na altura da menina. Ouvi dizer que você é a inspiração por trás de tudo isso. Sofia assentiu seriamente. Papai me salvou, e agora nós salvamos outras crianças juntos. A simplicidade e sinceridade da resposta tocaram claramente a jornalista. Durante a entrevista, Eduardo contou sua versão da história, como encontrou Sofia na véspera de Natal, a descoberta de que ela era sua filha, e como isso o inspirou a criar a fundação. Mas foi quando Sofia falou que a verdadeira emoção da história veio à tona. Eu vivia na rua porque não tinha ninguém, Sofia explicou com uma maturidade que impressionava. Tinha medo, fome, frio. Mas quando papai me encontrou, ele não apenas me deu comida e abrigo, ele me deu uma família. E como você se sente sabendo que agora outras crianças também estão sendo ajudadas? Perguntou Ana Paula. Sofia sorriu, e Eduardo sentiu seu coração se aquecer, como sempre acontecia quando via esse sorriso. Me sinto feliz, porque ninguém mais precisa dormir na caixa de papelão, e me sinto orgulhosa do meu papai. Eduardo teve que piscar várias vezes para conter as lágrimas. A jornalista, então, os acompanhou até a mansão da fundação, onde puderam filmar as instalações e conversar com algumas das crianças. A mansão agora abrigava 23 crianças de idades variadas, todas recebendo cuidados especializados, educação e, mais importante, amor. João! Sofia gritou ao ver seu amigo no jardim. João, agora com 13 anos, estava brincando de futebol com outras crianças. Ele havia crescido vários centímetros e ganhado peso saudável. Mais importante ainda, ele sorria. Oi, Sofia! João correu para abraçá-la. Veio visitar a gente? Claro! Como está sua nova família? O rosto de João se iluminou. Eles são incríveis. Mamãe Carol me ensina a cozinhar e papai Luiz me leva para jogar futebol todo sábado. E Maria e Pedro estão muito felizes também. Ana Paula filmou a conversa, claramente emocionada com a transformação que estava presenciando. Senhor Monteiro, ela disse depois, em números, qual foi o impacto da fundação até agora? Eduardo consultou suas anotações. Já ajudamos 87 crianças. Dessas, 43 foram adotadas por famílias amorosas. 23 ainda moram aqui conosco, enquanto procuramos famílias adequadas. E 21 foram reunidas com parentes que não sabíamos que existiam. E os custos?
Já investimos cerca de 15 milhões de reais, mas não considero um custo. Considero o melhor investimento da minha vida. Dona Carmen apareceu no jardim, carregando uma bandeja com lanches para as crianças. Aos 69 anos, ela havia se tornado a verdadeira matriarca da fundação, conhecendo cada criança pelo nome e suas histórias individuais. Dona Carmen, Ana Paula a abordou. Como é trabalhar aqui? Minha filha, Dona Carmen disse com lágrimas nos olhos. Eu cuidei de prédios a vida toda. Agora cuido de corações. Estas crianças me deram mais alegria do que pensei que fosse possível em minha idade. Mais tarde, na sala principal da mansão, Eduardo mostrou à jornalista o que considerava o coração do projeto, uma parede coberta de fotos. Cada foto mostrava uma criança que havia passado pela fundação, acompanhada de uma carta de agradecimento de suas novas famílias. Esta é nossa parede da alegria, explicou Sofia, apontando para as fotos. Toda vez que uma criança encontra uma família, colocamos a foto dela aqui. Ana Paula leu algumas das cartas em voz alta. Histórias de crianças que agora tinham quartos próprios. Iam à escola, celebravam aniversários com bolo e presentes. Histórias de famílias que se sentiam completas pela primeira vez. Há uma história em particular que gostaria de compartilhar, Eduardo disse, puxando uma carta específica. Esta é de Pedro. Sofia sorriu. Pedro era o mais novinho quando nos conhecemos. Ele chorava muito porque sentia falta da mãe. Eduardo leu a carta. Querido tio Eduardo e tia Sofia, mamãe Carol e papai Luiz me levaram ao zoológico no meu aniversário de 6 anos. Ganhei um bolo de chocolate e muitos presentes. À noite, quando mamãe me colocou para dormir, ela disse que me ama e que nunca vai me deixar sozinho. Não choro mais de noite. Obrigado por me ajudarem a encontrar minha família. Pedro, não havia olho seco na sala. E vocês? Ana Paula perguntou. Como está a vida de vocês dois como pai e filha? Eduardo olhou para Sofia, que estava sentada ao seu lado. Sofia me trouxe de volta à vida. Antes dela, eu existia, mas não vivia. Agora cada dia é uma aventura. Papai me ensina coisas todos os dias. Sofia acrescentou, não só sobre matemática e português, mas sobre como ser uma pessoa boa. E ele lê histórias para mim todas as noites antes de dormir. Ainda leem sobre princesas? Ana Paula perguntou com um sorriso. Às vezes, Sofia disse, mas eu gosto mais das histórias sobre pessoas reais que fazem coisas boas, como a nossa história. Quando a equipe de filmagem estava se preparando para partir, Roberto chegou com uma expressão estranha no rosto. Eduardo, preciso falar com você. É sobre Helena. Eduardo se tensionou. Minha ex-esposa? Não, a doutora Helena Miranda. Ela acabou de me ligar com uma proposta interessante. Eles se afastaram um pouco para conversar em particular, com Sofia brincando com as outras crianças no jardim. Ela disse que o Ministério da Saúde entrou em contato com ela. Roberto explicou. Querem usar nossa fundação como modelo para um programa nacional de cuidado infantil. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Isso significaria expandir para outras cidades, outros estados, ajudar milhares de crianças em todo o país. É uma responsabilidade enorme, Eduardo murmurou. É, mas pense no impacto que podemos ter. Eduardo olhou pela janela, vendo Sofia ensinar uma criança menor a amarrar os sapatos. Sua filha havia se tornado uma líder natural entre as crianças, sempre disposta a ajudar e proteger os mais novos. O que você acha? Roberto perguntou. Acho que vou conversar com Sofia. Ela é minha sócia neste projeto. Naquela noite, em casa, Eduardo contou a Sofia sobre a proposta do governo. Isso significa que vamos ajudar crianças em todo o Brasil? Sofia perguntou, seus olhos brilhando. Sim, mas também significa que eu vou viajar muito, trabalhar mais. Você se sentiria confortável com isso? Sofia pensou por um momento. Papai, você lembra quando me disse que às vezes fazemos coisas porque nosso coração nos diz que é certo? Eduardo assentiu.
Meu coração está dizendo que devemos fazer isso. Quantas mais crianças como eu existem por aí? Eduardo abraçou sua filha. Você tem razão, como sempre. 6 meses depois, a Fundação Sofia Monteiro para Crianças Vulneráveis havia se expandido para 12 estados brasileiros. Eduardo viajava constantemente, mas sempre voltava para casa toda semana para jantar com Sofia e ouvir sobre seus dias na escola. Sofia, agora com 8 anos e meio, havia se tornado uma espécie de embaixadora da fundação. Ela participava de eventos, conversava com potenciais doadores e sua história pessoal tocava corações em todo o país. Em uma tarde de dezembro, quase um ano após aquela véspera de Natal que mudou tudo, Eduardo e Sofia estavam decorando a árvore de Natal em seu apartamento quando Sofia fez uma pergunta inesperada. Papai, você acha que mamãe sabe sobre tudo isso? Eduardo parou de pendurar um enfeite e olhou para sua filha. O que você quer dizer? Você acha que ela pode ver, lá do céu, como nossa família cresceu? Como você me encontrou e como agora ajudamos tantas outras crianças? Eduardo se ajoelhou ao lado de Sofia. Sabe de uma coisa? Eu acredito que sim, e acho que ela está muito orgulhosa de nós dois. Eu também acho, Sofia disse, sorrindo. E acho que ela está feliz porque você não está mais triste. Não, minha querida, não estou mais triste. Como poderia estar tendo você? Sofia abraçou Eduardo firmemente. Papai? Sim. Obrigada por não ter dirigido rápido demais naquela noite. Eduardo riu, lembrando-se de como havia diminuído a velocidade ao ver uma pequena figura mexendo no lixo. Obrigado você por estar lá para ser encontrada. Naquela véspera de Natal, um ano depois, Eduardo e Sofia não estavam sozinhos. A sala de sua cobertura estava cheia de pessoas. Roberto e sua família, Dona Carmen, Adorara, Helena Miranda e várias das crianças da fundação que haviam vindo para uma festa especial. Eduardo olhou ao redor da sala, vendo sorrisos, ouvindo risos, sentindo o calor de uma verdadeira família. Uma família que havia começado com um homem perdido e uma menina abandonada, e que agora se estendia para centenas de crianças em todo o país. Posso falar uma coisa? Sofia pediu, subindo em uma cadeira para que todos pudessem vê-la. A sala ficou quieta. Há um ano, eu dormia numa caixa de papelão e comia comida do lixo. Eu pensava que ninguém no mundo me amava. Sua voz era clara e forte. Mas então, meu papai me encontrou. E ele não apenas me deu uma casa, ele me deu uma família. E agora, todos vocês são parte da nossa família também. Sofia olhou diretamente para Eduardo. Papai, obrigada por me provar que milagres existem e que, às vezes, eles começam com uma pessoa simplesmente se importando com outra. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria pura. Ele se aproximou de Sofia e a abraçou, sussurrando em seu ouvido. Obrigado você, minha pequena professora, por me ensinar que o verdadeiro significado da riqueza não está no que temos, mas no que podemos dar. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Eduardo olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Algures, talvez, outra criança estava sozinha naquela véspera de Natal. Mas agora, graças a Sofia e à fundação que ela inspirou, havia esperança. Havia pessoas procurando, pessoas se importando, pessoas prontas para estender a mão. Eduardo Monteiro havia começado aquele ano como um milionário solitário. Agora, um ano depois, ele era algo muito mais valioso. Um pai, um protetor de crianças e um homem que havia aprendido que o verdadeiro tesouro da vida não podia ser contado em dinheiros, mas em vidas transformadas e corações curados. E tudo havia começado com uma menina corajosa mexendo no lixo numa véspera de Natal, e um homem que escolheu parar e se importar. Na verdade, eles haviam salvado um ao outro. 5 anos depois, Sofia, agora com 13 anos, estava no palco do Centro de Convenções de São Paulo, se dirigindo a uma plateia de 1000 pessoas durante a Conferência Nacional Infância Protegida.
Meu nome é Sofia Monteiro. Ela começou, sua voz clara e confiante. E quando eu tinha 7 anos, meu pai me encontrou procurando comida no lixo numa véspera de Natal. Na plateia, Eduardo observava com orgulho enquanto sua filha contava sua história. Sofia havia crescido para se tornar uma jovem extraordinária, inteligente, compassiva e determinada a fazer a diferença no mundo. A Fundação Sofia Monteiro já ajudou mais de 5.000 crianças em todo o Brasil. Sofia continuou. Mas o número mais importante não é 5.000, é 1. Porque cada criança é uma pessoa, com sonhos, medos e um direito fundamental de ser amada. A plateia se levantou em aplausos e Eduardo sentiu seu coração transbordar de orgulho. Sua pequena menina havia se tornado uma liderança, uma voz para aqueles que não tinham voz. Depois da conferência, pai e filha caminharam juntos pela cidade, como faziam toda vez que vinham a São Paulo a trabalho. Papai, Sofia disse, posso te mostrar uma coisa? Ela o levou até uma rua familiar, a mesma rua onde Eduardo a havia encontrado 8 anos antes. O local agora tinha uma pequena placa, Marco Zero da Fundação Sofia Monteiro, onde um pai e uma filha se encontraram e mudaram o mundo, uma criança de cada vez. Eduardo leu a placa com lágrimas nos olhos. Quando você colocou isso aqui? No último Natal. Quis marcar o lugar onde nossa família começou. Eduardo abraçou Sofia, olhando ao redor da rua movimentada. Você sabe o que mais me impressiona? O quê? Que tudo isso aconteceu porque uma menina de 7 anos foi corajosa o suficiente para sobreviver e um homem perdido foi sábio o suficiente para parar e olhar. Sofia sorriu. E porque ambos precisavam de uma família. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Eduardo refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia tomado. De um empresário solitário e amargurado para um pai dedicado e defensor das crianças. E tudo porque uma pequena menina havia mexido em sua vida tanto quanto havia mexido naquele lixo naquela noite fria de dezembro. O amor, Eduardo havia aprendido, não era apenas algo que se recebia. Era algo que se multiplicava quando compartilhado. E graças a Sofia, ele havia descoberto que tinha amor suficiente em seu coração para uma família inteira. Uma família que agora incluía milhares de crianças em todo o país. Afinal, na véspera de Natal de 8 anos atrás, 2 corações partidos haviam se encontrado e se curado mutuamente. E dessa cura nasceu algo maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Esperança para todos aqueles que ainda esperavam ser encontrados.